pessoal do clube, vamos hoje falar um pouquinho sobre esse domingo, que é o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, da festa do Divino Espírito Santo. Vamos começar com um trecho dos Atos dos Apóstolos, depois vamos fazer algumas considerações baseadas no documento de São João Paulo II, chamado Dominum et Vivificantem, que é uma carta encíclica de João Paulo II sobre o Divino Espírito Santo. Então, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos escrito: tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Então, primeira coisa, o ruído como de um vento, um sopro. A palavra espírito significa sopro. O Papa João Paulo II, ele comenta no seu documento, no número 65, sobre o sopro da vida divina, que é o Espírito Santo. O sopro da vida divina, o Espírito Santo, exprime-se e faz-se ouvir da forma mais simples e comum na oração. Então, qual é o ponto que eu quero chegar? Nós recebemos o Divino Espírito Santo no nosso batismo, nós recebemos uma efusão especial do Espírito Santo na crisma, só que esse sopro, lembra? O Espírito sopra onde quer, esse sopro do Divino Espírito Santo chega até a nossa vida em várias circunstâncias diferentes. E o Papa João Paulo II está dizendo, a forma mais simples e mais comum da presença do sopro do Espírito Santo na nossa vida é a oração. Né? Por meio da oração existe a ação do Espírito Santo. É belo e salutar pensar que onde quer que no mundo se reze, aí está presente o Espírito Santo, sopro vital da oração. É belo e salutar reconhecer que se a oração se encontra difundida por todo o universo, igualmente difundida é a presença e a ação do Espírito Santo que insufla a oração no coração do homem, em toda a gama incomensurável das mais diversas situações e das condições, umas vezes favoráveis, outras vezes contrárias à vida espiritual e religiosa. Onde quer que no mundo se reze, em qualquer circunstância, desde do monge que reza no mosteiro, um lugar privilegiado de oração, um ambiente oracional, até aquelas pessoas que rezam em circunstâncias, em ambientes aparentemente estranhos a Deus, né? Em ambientes de perseguição, por exemplo. Todas essas orações são presença e ação do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom que vem ao coração do homem, ao mesmo tempo que a oração. São Paulo, na carta aos Romanos, ele fala dessa ligação intrínseca entre oração e Espírito Santo quando ele diz: nós nem sequer sabemos o que devemos pedir como nos convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Ou seja, o Espírito Santo não só ele nos conduz à oração, mas é ele que de dentro da oração nos guia, é ele que, digamos, está ali por dentro, no núcleo da nossa própria oração. E nós conseguimos enxergar essa ligação tão importante do sopro do Espírito Santo com Pentecostes quando a gente presta atenção no primeiro versículo que nós lemos. Né? Nós lemos 2 versículos, né? O versículo 1 e 2 do capítulo 2. Então, tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse é o primeiro versículo. De repente veio do céu um ruído, como agitar-se de um vento impetuoso, um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Né? Essa casa onde se encontravam, no versículo 2, no versículo 1 é chamado o mesmo lugar. Mesmo lugar de quê? Né?
por que está chamando de mesmo lugar? Porque lá no capítulo 1, versículo 14, quando São Lucas, né, lembrando que os Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas, quando São Lucas fala o nome dos 12 apóstolos, né, que no caso que era 11, né, porque Judas já tinha saído, né, e é logo antes dos versículos em que São Matias é escolhido para substituir Judas, diz assim: todos estes, ou seja, os 11 apóstolos, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos. Né? Eles estavam, né, em um lugar que é a sala de cima, né? Versículo 13. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro, João, Tiago, André, vai falando a lista depois. Todos esses unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos. Esse é o lugar, a sala de cima. A sala de cima é o cenáculo, o mesmo lugar da instituição da Eucaristia. O que eles estavam fazendo nesse lugar? Unânimes perseveravam na oração. Então, olha só, o Divino Espírito Santo, que é esse sopro divino, ele desce sobre os apóstolos na oração. Então, a oração é aquilo que João Paulo II falou. O sopro do Espírito Santo se faz ouvir na oração. Se nós queremos receber o Espírito Santo, nós precisamos estar em oração. Né? E é isso que é nos ensinado por toda a vida, toda a caminhada da igreja. Né? Hoje, dia de Pentecostes, é dia de nós celebrarmos como que o início da missão da igreja. A igreja que nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, ela começa a sua missão em Pentecostes. É por isso que João Paulo II fala, no ponto 66, né, o seguinte: se é um fato histórico que a igreja saiu do cenáculo no dia de Pentecostes, também pode dizer-se que, em certo sentido, ela nunca o abandonou. Ou seja, nesse dia a igreja sai do cenáculo para pregar o evangelho ao mundo, mas ao mesmo tempo a igreja nunca saiu do cenáculo. Ela continua no cenáculo. Espiritualmente, o acontecimento do Pentecostes não pertence só ao passado. A igreja está sempre no cenáculo que traz no seu coração. A igreja persevera na oração como os apóstolos, juntamente com Maria, mãe de Cristo, e com aqueles que em Jerusalém constituíam o primeiro núcleo da comunidade cristã e aguardavam orando a vinda do Espírito Santo. A igreja, ela tem que ser sempre uma igreja do cenáculo, no cenáculo. E nós, como membros da igreja, temos que ter uma vida no cenáculo, né? Ou seja, uma vida sempre unidos a Maria e aos apóstolos, ou seja, unidos aos nossos irmãos, unidos à tradição da igreja, sempre na expectativa da vinda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele já veio sobre nós pelos sacramentos do batismo e da crisma, mas ele vem sobre nós na oração, ele vem sobre nós quando a gente comunga bem. Ou seja, o Divino Espírito Santo, ele vai como que renovando e fazendo novas efusões na nossa vida, preenchendo o nosso coração, santificando as nossas almas. Né? É por isso que a igreja, ela não cansa de repetir, né? Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Então, é isso, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, né, para o clube, baseado aí nesse texto tão bonito, tão importante de São João Paulo II, Dominum et Vivificantem, né? Ou seja, então, para a gente terminar aqui e resumir, né? Então, o Espírito Santo, ele vem num sopro no dia de Pentecostes, naquele lugar em que os apóstolos estavam unidos com Maria em oração, perseverando na oração. E assim, o Espírito Santo vem também sobre nós na nossa oração, né? No lugar em que nós estamos em oração, para que nós sejamos membros de uma igreja que reza, uma igreja que nunca saiu do cenáculo, né? Para que nós sejamos sempre membros orantes, com o coração aberto ao Divino Espírito Santo, unidos, claro, né, a Maria. O verdadeiro cristão
ele sempre espera a vinda do Espírito Santo, unidos aos apóstolos e unidos a Maria Santíssima. Deus abençoe.